Então, pessoal aí do oitavo ano, vamos aqui continuando aqui nosso assunto. A gente já viu valor numérico, agora a gente vai ver congruências de triângulos, ok? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o que é congruente? O que significa a palavra congruente? Congruente, pessoal, é iguais, ok? Então são sinônimos. Congruentes é a mesma coisa de igual. Então, e outra coisa, a palavra congruente e semelhante são diferentes. Então tome cuidado. Existe congruência de triângulo, existe semelhança de triângulo. Congruente é quando dois triângulos são exatamente iguais. Então vamos lá. Continuando aí. No começo do estudo de geometria, estudamos figuras congruentes. Então, em séries anteriores, você já viu quando é que duas figuras são congruentes. Agora a gente vai ficar mesmo só na parte dos triângulos, ok? Dois triângulos congruentes. Então vamos lá. Na geometria plana, é dito que dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos do primeiro triângulo estão em correspondência. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, correspondência, é importante. Vamos já ver aqui o porquê. Com os lados e ângulos do segundo triângulo, de tal forma que os lados e os ângulos em correspondência tenham a mesma medida. Então a gente vai já ver quando é que dois triângulos são congruentes, ok? Então, um exemplo aqui. Então vamos lá, um exemplo aqui. Aqui tem dois triângulos, eles são congruentes, ok? Então eles são exatamente iguais, só que, pessoal, eles estão aqui em posições diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente observar, ele tem medida 6, 7, 7,5. E o outro triângulo também, ó, 6, 7 e 7,5. Então, os seus ângulos também desse triângulo e desse triângulo também vão ser iguais. Então, pessoal, o que você vai ter que fazer? Você não pode se pegar aqui e simplesmente colocar aqui x, y e z. Eu não posso pegar e colocar esses ângulos aí onde eu quiser. Então eles têm que ser o que? Correspondentes, como aqui o texto fala, ó. Correspondentes. Então vamos lá. O que você vai ter que ver? Se você observar aqui nesse triângulo aqui, o ângulo que está de frente para o 7,5, ó, o ângulo que está de frente para o 7,5, ó, o ângulo que está de frente para o 7,5 é o x. Então, ó, aqui é o 7,5. Então, ó, o x ele vai ficar aqui, ó. Então, você vai colocar o x aqui. Então, esse é o ângulo x. Então, ó, agora, aqui é 6 centímetros. O ângulo que está de frente para o 6 centímetros, ó, é o z. Não é isso? Ó? É o ângulo z. Então, ó, você vai localizar no outro triângulo 6 centímetros. Então, ó, quem está de frente para a medida de 6 centímetros, então você vai colocar o z aqui, o ângulo z. E, consequentemente, o que sobrou é o y. Então, o y ele vai ficar aqui. Ok? Então, você não pode pegar simplesmente e colocar os ângulos aonde você bem entender. Então, você tem que colocar os ângulos correspondentes. Ok? Depois a gente vai trabalhar aqui com números. Ok? Então, vamos lá, continuando. Só que, pessoal, é o seguinte. Nesse exemplo que eu dei os três lados e os três ângulos. Agora, só que, para a gente ver quando que dois triângulos são congruentes, eu não preciso exatamente ter as três medidas, os três lados e os três ângulos. Não é necessário. Então vamos lá. Agora é o seguinte, mas de fato é suficiente que se conheçam apenas três desses elementos. Então, ó, se eu tiver apenas três elementos, eu vou concluir que esses triângulos são congruentes. Eu já posso afirmar. Então vamos lá. Numa certa ordem, então vai ter
uma ordem aí para a gente ver se eles são exatamente congruentes. Então vamos lá. Então, pessoal, esses casos de congruência são esses, ó. LAL, ALA, LLL e LAAO. Então a gente vai já ver o que é isso. Então vamos lá. Vejamos aqui, pessoal, alguns casos de congruência. Quais são eles? O primeiro caso, quando ele falou lá no slide anterior, pessoal, LAL significa lado, ângulo, lado. Então a gente tem três medidas. A gente tem essa medida aqui, a gente tem dois lados e um ângulo. Se dois triângulos, se ele tiver dois lados iguais e o ângulo entre eles iguais, eu já posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Então, ó, aqui um exemplo. Eu tenho dois triângulos. Esse primeiro triângulo aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, esse lado que é 5, esse lado aqui que é 7, e entre esses dois lados a gente tem um ângulo de 30 graus. Então, ó, quando ele fala esse caso de congruência, lado, ângulo, lado, é porque esse ângulo que ele está especificando aqui, esse ângulo ele tem que estar sempre entre esses dois lados que a questão está dando. Ok? Então, se esse 30 graus ele tivesse aqui, aí eu já não ia poder concluir que esses dois triângulos são congruentes. Então, quando ele fala esse caso de congruência, lado, ângulo, lado, então é nessa mesma ordem, ok? Como diz aqui, ó, dois lados congruentes e um ângulo formado entre eles. Então, esse ângulo tem que estar entre eles dois. Então, ó, esse lado aqui de 5 e esse lado aqui de 7. E eu tenho entre eles, eu tenho um ângulo de 30 graus. Se a gente observar esse outro triângulo aqui, a gente tem medida 5 e medida 7. Ok? Ó, a mesma medida que essas duas, aqui também tem. E entre eles dois aqui seria 30 graus. Então, eu posso afirmar que esses dois ângulos eles são exatamente iguais. Por quê? Porque, consequentemente, se ele tem dois lados iguais e um ângulo também igual, e esse ângulo está entre eles dois, então posso afirmar que esse terceiro lado, eles também vai ser iguais. Agora, ó, repetindo, tomem cuidado. Ó. Por exemplo, se esse 30 graus ele não tivesse aqui, se esse 30 graus ele tiver aqui, eu não posso afirmar que esses dois triângulos eles são iguais, porque esse ângulo de 30 graus ele não está entre os dois lados. Então eu não poderei afirmar que esse triângulo é igual a esse. Então, para ser esse caso aqui de congruência, lado, ângulo, lado, é os dois lados iguais e o ângulo tem que estar entre esses dois lados, ok? Então vamos aí continuando. Então, pessoal, continuando. O primeiro caso é lado, ângulo, lado, ok? Então, a gente abrevia para LAL. Lado, ângulo, lado. O segundo caso, pessoal, é LLL. Isto é, se tem dois triângulos, esses dois triângulos eles têm os três lados iguais, congruentes, então, logicamente, ele vai ter os três ângulos iguais. Então, se a questão der os três lados e não te der os ângulos, mas os ângulos correspondentes vão ser iguais, ok? Então, essa questão, primeiro caso é lado, ângulo, lado. Segundo caso, L, 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 os três lados iguais. Tomar cuidado com os ângulos correspondentes. Esses ângulos eles têm que ser o quê? Correspondentes, ok? Então, vamos lá. Terceiro caso. Terceiro caso, pessoal, a gente costuma chamar de ala, que é o ângulo, lado, ângulo. Se a questão te der dois ângulos e te der um lado, esse lado tem que estar entre esses dois ângulos, eu já posso afirmar que esses dois triângulos eles são congruentes, ok? Então, ó, esse terceiro caso, pessoal, ele é o inverso do primeiro caso. Ó. Se a gente observar aqui o primeiro caso,
ele fala LAL, lado, ângulo, lado. Então, dois lados e um ângulo entre esses dois lados, então esses dois triângulos eu posso afirmar que eles são congruentes. O terceiro caso é ao contrário, ele te dá dois ângulos e te dá um lado, e esse lado tem que estar bem no meio desses dois ângulos, ok? Então já posso afirmar que esses dois triângulos eles são congruentes. A gente já vai ver aqui alguns exemplos aqui, ok? Então, o quarto caso, pessoal, de ângulos congruentes é o lado, ângulo, ângulo. Então, se a questão te der dois ângulos e um lado, nesse caso aqui, o lado é adjacente a um dos ângulos, ok? Então, ó, um lado congruente e um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruente. Então, também posso afirmar que eles são congruentes, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora aqui alguns exemplos aqui. Então, pessoal, ó, um exemplo aqui envolvendo cálculo, ok? A questão, vamos supor que a questão diga que esses dois triângulos eles são congruentes, ok? Então, como ele disse que esses dois triângulos são congruentes, ele quer saber o valor de x, y e z. Então, ele quer saber o valor de x, y e z. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai pegar os lados correspondentes de acordo com seus ângulos. Ó, por exemplo, pessoal, às vezes a questão identifica os ângulos com os tracinhos aqui, ó. Se a gente observar, esse ângulo aqui tem um tracinho, aqui tem dois e aqui tem três, ok? Então vamos lá. Se eu ver esse ângulo aqui, pessoal, que tem um tracinho, eu vou pintar ele de azul aqui para ficar melhor de vocês enxergar. Esse ângulo de três tracinhos eu vou pintar ele de verde. E esse ângulo de dois tracinhos eu vou pintar ele de laranja. Vou fazer a mesma coisa aqui. O ângulo de dois tracinhos aqui, ó, tomar cuidado que o triângulo está invertido. Então, o ângulo de dois tracinhos, o ângulo de três tracinhos eu pintei de verde e o de um tracinho vou pintar de azul. Ok, né? Então, vamos lá. Ó. Agora, pessoal, vamos pegar aqui os lados correspondentes. Quem está de frente aqui para o ângulo azul, que é o ângulo de um tracinho, ó, é o 10. E no outro triângulo, quem está de frente para o ângulo azul, ó, é o y mais 2,5. Então, ó, eu posso afirmar que o y mais 2,5 é igual a 10, ok? Porque esse lado aqui, ele é igual a 10. Então, pessoal, é muito simples. O que ele quer dizer? Qual o número que eu tenho que colocar aqui no lugar do y para que essa medida aqui seja 10. Para que essa medida aqui seja 10. Olha, o 2,5 ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Isso quer dizer que o y ele vai ser 10 menos 2,5. Então, y vai ser igual a 7,5. Então, o y ele vai ser 7,5, que é para essa medida aqui dá 10, ok? Então, agora vamos achar o outros. A gente já achou o valor de x, de y, desculpa, que é 7,5. Vamos continuando. Agora, pessoal, se você observar, quem está de frente aqui para o ângulo verde, que é o de três tracinhos, ó, é o 8. Quem está de frente aqui para o ângulo verde, ó, é o 3z mais 2. Então, ó, 3 vezes z mais 2 é igual a 8. Mesma coisa, pessoal. Eu quero saber qual o valor que eu vou colocar aqui. Qual o valor de z para que essa medida aqui seja 8. Para que essa medida desse lado aqui seja 8. Então, vamos lá, né? Equaçãozinha do primeiro grau. O 2 está positivo. Passa para o outro lado negativo. Aí fica 8 menos 2. Então, isso significa que 3z é igual a 6. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 6 dividido por 3, então z tem que ser 2. Ok? Ó, se a gente pegar aqui, pessoal, se o z é 2, ó, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, está correto.
Pronto, achei o valor de z. Falta achar o valor de x. Não necessariamente, pessoal, você deve achar os valores nessa ordem, não tem problema não. Agora, pessoal, para finalizar, o lado que está de frente para o ângulo laranja é o 4. E desse lado aqui, o ângulo que está de frente para o ângulo laranja é o 2x mais 8. Isso significa, ó, que 2x mais 8 é igual a 4, ok? Então vamos lá. Ó. O 8 está positivo, passa para o outro lado negativo. Fica 4 menos 8. Isso significa que 2x é igual a 4 menos 8 vai dar menos 4. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Então x vai ser igual a menos 4 dividido por 2. Isso quer dizer que o y, ou desculpa, que o x tem que ser igual a menos 2, ok? Por quê, pessoal? Se o x ele for menos 2, ó, se eu multiplicar aqui, ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 8 vai dar 4, ok? Então, achei o valor de x, y e z, ok? Então, esse aí foi um dos exemplos, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.